pessoal, agora a gente vai falar sobre a hidrodinâmica na parte 2. Então a gente vai estar vendo agora o princípio de Bernoulli. O princípio de Bernoulli, de maneira bem resumida, fala o seguinte: quando a velocidade do fluido é maior, a pressão desse fluido é menor. Então a pressão sobre esse fluido que está em movimento. Então quanto maior a velocidade dele, menor é a pressão. Mais ou menos assim, ó. Vamos supor que nós temos aqui um cano, então com tamanhos diferentes, né? Tamanho 1, tamanho 2. Tamanho 2, então, seria um cano mais estreito conectado a esse cano maior. E ali você tem um fluido no meio que está escoando, né? Bom, o que acontece? A gente já viu pelo princípio da continuidade que nesse cano mais estreito a velocidade vai ser maior. Então a velocidade aqui, ó, V2, ela é maior do que a velocidade V1. Mas o princípio de Bernoulli mostra que nesse cano que tem a velocidade V1, o valor da pressão vai ser maior do que o valor da pressão na parte V2, né? Por conta dessa diferença aí da velocidade, do formato do cano, você vai ter então essa diferença de pressão. E é isso que diz o princípio de Bernoulli. Na parte que você tem uma velocidade maior, você tem uma pressão menor. Portanto, então, como V2, perdão, é maior que V1, então você tem que a pressão 1 ela é maior que a pressão 2. Onde que isso se aplica? Olha só, existe um dispositivo que utiliza um efeito chamado tubo de Venturi, que basicamente é uma aplicação do efeito Bernoulli. Então, olha só, esse tubo de Venturi tem essa aplicação normalmente naqueles aparelhos de jato de tinta, né, onde você conecta um compressor de ar e ele, com esse jato de ar, ele consegue borrifar tinta, puxar a tinta do pote e borrifar a tinta. Como que ele faz esse processo? Olha só. Ele utiliza basicamente o processo que a gente viu aqui, ó, são canos de tamanhos diferentes que geram uma diferença de pressão. Então, olha só, então imagina que esse azulzinho é o cano e no meio você tem um fluxo de ar bem intenso ali. Então a gente já viu que nessa parte mais larga a velocidade do ar vai ser menor e na parte mais estreita a velocidade vai ser maior. Por consequência do princípio de Bernoulli, a pressão nessa parte P1 vai ser maior e a pressão na parte menor vai ser menor. Então a pressão P1 é maior que a pressão P2. Como tem então essa diferença de pressão devido à diferença de velocidade e tamanho dos canos, eles utilizam dois caninhos ligados a um reservatório de tinta para movimentar essa tinta lá para cima. Como é que acontece isso? Então coloca um caninho ali exposto dentro do cano maior e o outro exposto dentro do cano menor. Como eles estão expostos ao fluxo de ar que está passando, eles vão obter então a pressão daquela região ali. Então no caso do P1, como a pressão é maior, essa pressão do ar vai empurrar a tinta que está lá no reservatório e vai tentar fazer essa tinta sair por algum lugar. Por onde que ela vai tentar sair? Pelo outro cano, o cano que está na região 2 ali, do P2. Só que, como que essa tinta vai subir? Só se a pressão for menor. E é isso que acontece. Como naquele cano ele é mais estreito e tem a pressão menor, essa tinta vai ser levada para cima nesse caninho, por conta da pressão menor. A hora que ela chegar lá em cima, ela vai encontrar o fluxo de ar mais rápido que está passando pelo cano mais estreito e vai acontecer então aquele efeito de vaporização, né, de jato de tinta que sai na pistola, por conta então dessa diferença de pressão aí do efeito Bernoulli. Outra aplicação seria o fato de você ter a sustentação na asa do avião. A asa do avião, vista de perfil ou de lado, ela tem esse formato curvo na parte de cima, né? Ela é mais curvada na parte de cima que na parte de baixo. Bom, esse formato permite que quando você tem um fluxo de ar passando por ela, a parte de cima força o ar a se deslocar mais rápido. E como ele se desloca mais rápido na parte de cima, ocorre um fenômeno semelhante ao que a gente viu ali no tubo de Venturi. Aonde o ar desloca mais rápido, a pressão vai ser menor. Então a pressão P2 ali em cima da asa vai ser menor do que a pressão P1 que está embaixo. Então essa pressão P1 sendo maior que a P2, ela vai empurrar a asa para cima, gerando a sustentação. Se essa sustentação for maior ou pelo menos igual ao valor do peso, isso já consegue então sustentar o avião em voo e tirar ele do chão. Bom, para esse fluxo de ar passar pela asa, é necessário então que o avião esteja em movimento. Então, a função do motor é gerar essa tração para movimentar a asa, para que ela possa literalmente atravessar o ar e forçar o ar a fazer esse fluxo todo para gerar sustentação. E essa tração ela precisa ser maior do que as forças de arrasto do avião, ou seja, as forças que tentam impedir o avião de se movimentar, como o próprio arrasto do ar
e os atritos, por exemplo, quando ele está no chão tem um atrito com a roda e peças móveis do avião. Então essa tração ela precisa ser maior que o arrasto para movimentar o avião para frente com velocidade suficiente para que a hora que o ar passe ele gere sustentação suficiente para superar o peso do avião. Então as condições de voo do avião são: tração tem que ser maior que o arrasto e a sustentação tem que ser maior do que o peso. Então essas são as condições para o avião subir e permanecer em voo. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um experimento simples para a gente fazer para demonstrar o princípio de Bernoulli. Olha só, você vai pegar uma folha de papel sulfite, pode ser folha de caderno também, vai colocar nessa posição aqui, ó, e daí você vai tentar soprar bem rente aqui, ó, pela parte de cima da folha, dessa maneira aqui, então o mais rente possível, bem forte na parte de cima da folha. Então olha só, vou tentar demonstrar aqui, assim. Olha só, perceba o que está acontecendo aqui com base no nosso estudo de efeito Bernoulli. Olha só, quando eu estou soprando aqui em cima, eu estou aumentando a velocidade do ar na parte de cima da folha. O princípio de Bernoulli, como a gente viu, aonde a velocidade do fluido é maior, a pressão diminui. Então a pressão aqui em cima vai ficar menor do que a pressão aqui embaixo. Então a pressão de baixo vai fazer o quê? Empurrar a folha para cima, como a gente está vendo aqui no experimento. Mais uma vez, ó, colocando aqui. Ok? Um experimento bem legal, você vai pegar aqui, ó, uma colher, né, e uma torneira que você tem um fluxo de água constante. E você vai fazer o seguinte, ó, coloca a torneira aí ligada e você vai tentar segurar a colher pelo cabo de maneira que ela fique bem livre, assim, como se fosse um pêndulo. E daí apenas encoste a parte de trás da colher no fluxo de água. Você vai observar que a hora que você fizer isso, parece que a água vai puxar a colher no sentido oposto. Tá vendo? Ao invés de ela empurrar, ela puxa a colher. Isso acontece por conta de um fenômeno parecido com o que acontece no papel. Quando a água passa pela parte curvada da colher, ela aumenta a velocidade no fluxo e isso diminui a pressão. Como a pressão fica menor, a colher é empurrada, né, no caso aí no vídeo, empurrada para a direita. Então o fluxo de água passando ali nela provoca esse efeito aí semelhante que a gente fez ali com o papel.